Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos conversando sobre os 70 anos de criação da Justiça do Trabalho. Nosso convidado é o desembargador do Trabalho Ney José de Freitas, do TRT do Paraná. Ele é o atual coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais do Trabalho. Desembargador, vamos falar um pouco agora sobre o processo eletrônico. Na reunião de março do Coleprecor, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen, ele disse que a implantação do processo sem papel em toda a Justiça do Trabalho vai ser uma ação prioritária da gestão dele. No TRT aqui de Santa Catarina, ele já funciona em algumas unidades há 2 anos, mas até agora dá para se dizer que não houve uma redução, não se constatou uma redução no prazo de julgamento, por um motivo muito simples. Da entrada na vara até chegar ao gabinete do juiz, o processo eletrônico ele tramita mais rápido, porque ele automatiza, na verdade, uma série de procedimentos burocráticos. Mas o número de juízes continua sendo o mesmo. Eu pergunto, não se está vendendo uma ideia um pouco equivocada de que o processo eletrônico irá resolver esse problema da morosidade na Justiça do Trabalho? Nós temos tido muito cuidado na informação a respeito do processo eletrônico. É preciso, de fato, dissipar alguns equívocos. O processo eletrônico é uma poderosa ferramenta em relação à atividade judiciária. Porém, o processo eletrônico não é a solução de todos os problemas da justiça. Porque, acima de tudo, é preciso compreender que o ato de julgamento não é um ato que possa ser feito por uma máquina. Ah. Ela tem que ser feito pelo juiz, que é uma pessoa e, portanto, deve ser observado deste ponto de vista. Agora, é um progresso extraordinário. Nós temos situações, por exemplo, a questão de vista de processos. A vista é um problema que cria entraves, que cria dificuldades. Não haverá mais vista de processo como nós vemos hoje. Ou seja, a todo momento o advogado, ambos os advogados das partes, o juiz, todos podem examinar esse processo simultaneamente. Claro. Então há um benefício enorme do ponto de vista de celeridade, porém não é a solução de todas as questões do judiciário. É preciso, primeiro, que haja mais juízes, é preciso que haja mais órgãos judiciários, mas é preciso também compreender que a demanda cresce na sociedade. A demanda sempre cresce no meio da sociedade para depois ser levada ao Poder Judiciário. Nós temos essa explosão de demanda. Então, o processo eletrônico não é a solução para todos os problemas do Poder Judiciário. Mas imagine, hoje, se nós estivéssemos ainda com a máquina de escrever, com o papel carbono, seria então um caos dentro do Poder Judiciário. Então, o processo eletrônico é um instrumento poderoso. Não há mais possibilidade de recuos, é uma realidade que se impõe, que nós temos que aceitar. E o ministro Dallazen disse, de fato, na reunião do colégio, que grande parte do seu tempo na administração do tribunal hoje é dedicada ao processo eletrônico. E nós, na Justiça do Trabalho, estamos avançados. Mas não se imagine que o processo eletrônico irá resolver a questão do prazo, do tempo do processo desta forma. Muito bem, desembargador. Outro ponto que tem sido debatido com bastante frequência na pauta do Coleprecor é a questão da execução trabalhista, ou seja, o momento em que o efeito da sentença se faz sentir no bolso do trabalhador. Que medidas estão sendo tomadas tanto pelo Coleprecor quanto pelo TST para agilizar essa fase do processo? O Coleprecor, Colégio de Presidentes e Corregedores, é uma extraordinária experiência que nós temos na Justiça do Trabalho, porque há uma reunião de presidentes e corregedores, normalmente uma vez por mês em Brasília, onde as questões são todas elas discutidas para que depois dali saiam propostas de solução. Portanto, é um espaço de uma espécie de tempestade de ideias. Sim. Para que depois, porque os tribunais é que são a capilaridade da Justiça do Trabalho. São eles que sentem os problemas e levam, então, nesse espaço emancipatório de ideias que é o Colégio de Presidentes. E lá nós temos discutido, de fato, a questão da execução. Como disse anteriormente, a execução é o grande problema da Justiça hoje, porque é onde o direito efetivamente se realiza. O ministro João Oreste Dallazen determinou que os tribunais fornecessem
numa indicação de 5 juízes de primeiro grau para compor uma comissão, que é presidida por um desembargador do Tribunal de Brasília, e esta comissão estuda agora propostas de natureza legislativa, ou seja, para que se movimente o poder legislativo com propostas para que a execução de fato se efetive. Então nós temos no campo da execução hoje algumas condutas de natureza prática, como aquela da inscrição em órgãos que nós falamos anteriormente, Sim. ou seja, todo um arsenal que o juiz já pode usar, porque já existe, e agora também esta possibilidade de alteração legislativa, e aí então encabeçada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo seu presidente, o ministro João Orestes Talacem. Bem, o nosso tempo está se esgotando, mas eu não poderia encerrar o programa sem dar a oportunidade para o senhor de falar dos 70 anos da Justiça do Trabalho. É muito prazeroso falar dos 70 anos da Justiça do Trabalho, uma justiça que passou a incorporar-se no texto constitucional em 1946 e, portanto, uma justiça comprometida com o povo brasileiro. Completa agora 70 anos, haverá uma comemoração no Tribunal Superior do Trabalho, onde todos os tribunais estarão presentes, para, de certa forma, afirmar a presença da Justiça do Trabalho no nosso país, que é uma justiça extremamente respeitada, formada por homens e mulheres honrados, magistrados e servidores, e que tem prestado um grande serviço a esse país. Não fosse a Justiça do Trabalho, talvez nós tivéssemos passado por muitas convulsões sociais, porque é uma justiça voltada para um extraordinário fenômeno da vida do homem, que é o trabalho. Portanto, comemorar 70 anos da Justiça do Trabalho é sempre muito prazeroso para todos nós, e acho que a Justiça do Trabalho, neste período da sua existência, cumpriu com dignidade a função para a qual foi concebida um dia. Desembargador, muito obrigado por ter vindo especialmente aqui no estúdio para gravar essa entrevista. Foi uma honra entrevistá-lo. Até uma outra oportunidade. Eu é que agradeço e deixo o meu abraço a todo o povo de Santa Catarina, em especial a este tribunal que é oriundo do meu tribunal e, portanto, temos uma relação de natureza muito próxima, muito íntima, porque é uma espécie de filho da nossa corte, o Tribunal de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre os 70 anos da Justiça do Trabalho. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!